Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos iniciando a semana 5, com um conteúdo de interpretação de texto, correção da tarefinha, redação e a leitura. Nós vamos iniciar então com esses slides, onde eu vou falar de forma geral da língua portuguesa e gostaria que todos agora, então, pegassem a apostila para a gente fazer a verificação da atividade de tarefa, ok? Vamos lá? Aqui nós temos, então, as atividades que serão compostas nesses slides. A correção das atividades da apostila, páginas 48 a 51, que vai estar em anexo, conforme a gente vem fazendo nas outras semanas. A redação número 9, que eu gostaria que vocês fizessem uma narração, contar uma história, onde o tema seja animal de estimação, mais ou menos 15 linhas. Eu gostaria que vocês contassem uma história ou do animal de estimação que vocês têm, algo que aconteceu com vocês e com o animal de estimação de vocês, ou de alguém que vocês conheçam, mas uma história, tá? Narração, tem que ter personagens, um lugar, um espaço onde acontece essa história, em 15 linhas mais ou menos. Pode ser mais, não menos. Tarefa. A tarefa para a próxima semana vai ser ler e responder as questões da apostila, páginas 55 a 60. Nós estamos ainda trabalhando com a apostila número 1, então ainda, temos que dar conta deste conteúdo. E por último, a leitura do livro de literatura indicado. Gostaria que vocês continuassem, quem não começou ainda, comece a ler, quem já terminou, ok, tudo bem, pode fazer outras leituras, e quem está no processo de leitura, que continue. Logo, logo eu marcarei a atividade avaliativa do livro de literatura. Vamos à correção, então. Antes da correção, nós vamos começar pela página 48, onde vai falar um pouquinho sobre a história da comunicação na humanidade. E essa semana, tanto os slides aqui da interpretação de texto da correção, como os slides do conteúdo gramatical, nós vamos trabalhar só com essa questão da comunicação. É uma questão bem importante, vocês provavelmente já trabalharam lá no quarto, quinto ano um pouquinho disso, mas agora a gente vai aprofundar um pouco, porque faz parte da língua portuguesa, e de outras disciplinas também. A questão da comunicação, como que a gente se comunica, como que acontece, como que acontecia antigamente, como que acontece hoje e o que pode acontecer no futuro. Então, aqui na página 48, vocês tinham um textinho que falava assim: a comunicação na história da humanidade. A humanidade sempre tem buscado maneiras de comunicar-se. Examine a ilustração. Então, vocês têm a imagem ali, de alguns homens se comunicando através de palavras, de gestos, sinais. Acredita-se que na tentativa de estabelecer comunicação, os primeiros sons produzidos pelo homem devem ter sido parecidos com os sons emitidos pelos animais. Por meio desses sons e de gestos, um homem alertava outro sobre o perigo, instruía o grupo das caçadas e dava ordem aos demais. Então, quando não existiam ainda as letrinhas, as palavrinhas, eles faziam sons parecidos com os dos animais para se comunicar. Continuando, ainda quando habitavam as cavernas, o homem fazia desenhos. Podemos imaginar que por meio desses desenhos procurava transmitir mensagens a outros homens. Essas placas de argila eram usadas na Suméria há 4.000 anos. Em uma placa, o professor escrevia e em outra, o aluno copiava. Essas placas eram a lousa, os livros e os desenhos da época. Então, ali vocês têm a imagem, dessa placa de argila onde eles escreviam. Com o gradativo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, novas possibilidades de comunicação, ou seja, de troca de mensagem, foram criadas. A humanidade passou a ter livros, jornais, revistas. Antes, poucos sabiam ler e escrever. E com a imprensa, é cada vez maior o número de pessoas que domina a leitura e a escrita, ampliando suas possibilidades de comunicação. Surgiu o rádio, o cinema, antes mudo e em preto e branco, agora sonoro, colorido e em 3 dimensões. O telefone, uma novidade que deixou os homens deslumbrados,
como se estivesse em frente a uma máquina falante. Hoje não causa qualquer espanto. Já nos acostumamos a equipamentos que funcionam a um só tempo, como telefone, computador, televisão, rádio, permitindo-nos falar, ouvir, ver, ser vistos, enviar arquivos, descobrir onde estamos. Com o avanço tecnológico, não cessa, não acaba. Podemos imaginar tantas outras possibilidades que ainda estão por vir. Então, aqui fala um pouquinho de como iniciou esse processo de comunicação, o que está acontecendo hoje, o que pode ainda acontecer no futuro, né? Com toda essa parte da comunicação. Lembra que a professora trabalhou já lá no comecinho do ano, os elementos da comunicação, o emissor, o receptor, a mensagem, né? Quem envia, quem recebe essa mensagem, como essa mensagem, o que está sendo dito, por meio de que foi dita essa mensagem, se foi verbalmente, se for pela escrita. Então, tudo isso faz parte da comunicação. E é muito importante, pois nós temos vários tipos de comunicação diferentes. Continuando agora na página 49, a comunicação na sua história. Desde que nasceu, você vem aprendendo a comunicar-se. Ainda bebê, você devia chorar, comunicando às pessoas à sua volta que queria comer, dormir, que sentia algum desconforto. Ao crescer um pouco, você deve ter começado a apontar os objetos, indicando que queria pegá-los. Depois, aprendeu a falar, tornando sua comunicação mais fácil e precisa. Mais tarde, você aprendeu a ler e escrever, aumentando o aprimoramento de suas possibilidades de comunicação. Hoje você vive num mundo em que vem desenvolvendo e aprimorando, com rapidez impressionante, novos meios de comunicação. Claro, ter todas essas possibilidades é estimulante, nos deixa deslumbrados. No entanto, de que vale haver tantas alternativas se não soubermos aproveitá-las bem? De que adianta ter tantas pessoas com quem podíamos conversar perto ou longe, hoje à distância, e não é mais problema se não conseguimos nos expressar, não sabemos como contar um caso de maneira a atrair a atenção de quem nos ouve, não temos muita coisa interessante a dizer? De que adianta ter tantos livros, audiolivros, arquivos eletrônicos com tantas informações, ideias novas, histórias bem contadas, se não temos paciência para ler, para tentar entender o que transmite o texto, nem disposição para refletir sobre o que lemos? De que adianta poder ouvir música, assistir um filme diretamente do aparelhinho que temos no bolso, se não desenvolvemos o gosto pela boa música, pelo cinema de qualidade? De que adianta ter a possibilidade de conhecer as obras mais famosas de museus que ficam do outro lado do mundo, apenas navegando pela internet, se não aprendermos a observar os detalhes que diferenciam uma criação genial de uma outra sem qualquer originalidade, graça ou beleza? De que adianta navegar por tantas e tantas páginas da internet se não aprendemos a diferenciar aquelas que trazem informações verdadeiras de tantas outras que publicam informações não confiáveis? As fake news, né? Famosas. Para aproveitar as inúmeras possibilidades de comunicação, é preciso ter disposição de sempre aumentar nossos conhecimentos, sempre desenvolver novas habilidades, novos gostos. As informações, o conhecimento, a beleza, tudo que está aí nos esperando, basta querer e aprender a chegar até eles. Resumindo, esse texto fala um pouquinho da necessidade de a gente aproveitar bem todo esse conteúdo que nós temos em nossas mãos. É tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, mas não vai adiantar de nada se nós não aproveitarmos de forma correta esse material, né? Então, é isso que o texto mostra pra gente. A necessidade de desenvolver um senso crítico também. O que é bom para mim? O que é ruim? O que é necessário? O que não é necessário? Né? Vai muito do nosso desempenho, da gente refletir um pouquinho, pensar um pouquinho nisso, né? Porque muitas coisas que a gente lê ou que a gente ouve não são tão importantes, né? Não fazem parte do nosso mundo, talvez não seja para nossa idade, então a gente precisa filtrar isso tudo. Abaixo desse texto, vocês têm um cartaz, né, de um filme e diz assim: esse é um cartaz de um filme sobre um menino que viveu na selva, entre lobos.
até os 12 anos de idade. Como você imagina que ele falava, andava e comia? Essa resposta é pessoal, mas eu gostaria que vocês escrevessem mais ou menos, né? Não precisa ser com essas palavras. Será que ele usava a mesma linguagem que a gente utiliza? Será que ele escrevia? Será que ele lia um livro? Ou ele se comunicava com sons, através de gestos? Ele vivia entre lobos, animais não racionais. E o homem é um animal racional. Mas ele vivia com animais não racionais. Como que então ele fazia essa comunicação? Vocês vão escrever um pouquinho aí como que vocês acham que acontecia essa comunicação entre eles. Só não pode dizer que a comunicação era igual à nossa, ok? As outras respostas, a possibilidade certa. Agora, não pode dizer que a comunicação era igual à nossa de hoje em dia. Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade. Por que é tão importante a comunicação? Então, se não houvesse comunicação entre seres humanos, a humanidade não teria alcançado o progresso atual. Na verdade, viveríamos quase como animais, pois o conhecimento acumulado por um ser humano não seria transmitido a outro. Cada um de nós teria de descobrir tudo de novo, desde as coisas mais simples, sendo praticamente impossível deter sozinho todo o conhecimento necessário às descobertas mais complexas. Nunca teríamos inventado o rádio, o telefone, o fax, o computador. Possivelmente nem tivéssemos descoberto o fogo. As pessoas sentem necessidade e precisam comunicar-se para se desenvolverem como seres humanos. É pela comunicação que fazemos os outros saberem das nossas necessidades e sentimentos. Aprendemos a falar e ler, recebemos informações e trocamos experiências com os outros. Há vários anos descobriram um menino que viveu até a adolescência em meio aos lobos. Esse menino, conhecido como infante selvagem, vivia como os lobos, não falava, apenas emitia sons, que eles andavam, o mesmo som, andavam e alimentavam como os animais, lembra os seres não racionais. Esse fato demonstra que é necessário que haja uma comunicação entre seres humanos para que uma pessoa aprenda as habilidades mais simples. Durante o estudo deste módulo, você analisou e vivenciou essas modalidades e as linguagens, usadas para a comunicação. A necessidade de comunicação faz com que as pessoas vivam em grupos, mesmo as que se retiram para viverem sós, como as que se isolam em uma montanha. Em algum momento viveram em grupo, e nessa convivência desenvolveram padrões de comportamento, lógica, pensamento, hábitos, valores e característicos dos humanos. Então, isso significa o quê? Que existe sim essa necessidade da comunicação, mas, repito, a comunicação pode ser feita de várias formas diferentes. E que para um ser humano se comunicar com outro, ele precisa dessa interação. Eu falo, você me escuta, repete ou fala com outras palavras. Ou eu escrevo um bilhete, você lê o bilhete e me responde. Então, tem que haver essa interação. O processo de comunicação, o qual assegura que os seres humanos aprendam, troquem experiências e conheçam os sentimentos uns dos outros, pode acontecer de diversas maneiras, como você teve a oportunidade de analisar e vivenciar durante o estudo desse módulo. Portanto, ao recordar as atividades desenvolvidas, você pode indicar algumas das principais maneiras que usamos para nos comunicar. Examine bem as ilustrações, elas lhe dão as pistas. Então, agora a gente vai resolver o exercício juntos, vocês já devem ter feito. Vou dar o gabarito e conversar um pouquinho sobre cada imagem. Lembrando que a necessidade da comunicação é tão importante que olha o que está acontecendo com a gente hoje. Nós não estamos tendo uma aula presencial, eu não estou com vocês em sala de aula, mas eu estou conseguindo me comunicar com vocês através da internet, através desse dispositivo, através dos aplicativos, através desse recurso, dessa ferramenta tão poderosa que faz com que mesmo distantes, estamos pertinhos, consigamos ficar um pouquinho em alguns momentos, em alguns minutos, bem pertinho. Então vamos lá. Primeiro aparece uma camiseta, uma apresentação pessoal, uma vestimenta. Então é uma imagem da camiseta. Quando eu coloco uma camiseta, eu estou me apresentando. Ao lado é um rosto, uma face, e ela faz assim, uma sobrancelha bem puxadinha, é um gesto, ou mímica, um gesto que ela faz. Ela não está sorrindo, ela está com a cara fechada, então é um gesto,
Eu posso sorrir, chorar, fazer cara feia, tímida, né? Então, vários gestos diferentes com o rosto. Os sinais de pontuação é a entonação. Se eu faço uma pergunta, né? Você dormiu bem hoje? Uma pergunta. Quando eu digo, nossa, é um espanto, então a entonação. Aqui do ladinho nós temos a imagem de duas pessoas conversando, é um diálogo ou fala. Mais abaixo, devemos nos prevenir contra a dengue, é uma escrita. Aqui ao ladinho, sinais musicais, notas musicais, música. Aqui a imagem de duas moças dançando, então a dança, que mexe a expressão corporal. Do ladinho, uma imagem, uma arte plástica, uma pintura, escultura, um desenho, arte plástica. E as linguagens especiais, o braille, né? Braille ou a Libras, né? Que são as linguagens de sinais. Então, linguagens especiais, que nós já trabalhamos na semana passada. E agora, finalizando os slides da quinta semana, né? Eu gostaria que vocês fizessem a tarefa para a semana que vem, para a gente fazer a correção. A gente vai continuar falando um pouquinho dessa questão da comunicação. Fiquem bem e cuidem-se, né? Espero que todos estejam bem, a professora está bem, só está com muita saudade de vocês. Logo, logo a gente se encontra. Continuando com o tema da comunicação nos próximos slides dessa semana. Tchau, tchau, pessoal!